Então eu quero declarar que essa noite será uma noite especial sobre a sua vida. Eu não sei o que você veio buscando, ou se você veio disposta a entregar e adorar a Deus com algo, mas essa noite será uma noite especial. Amém? Uma noite onde nós estamos falando de uma virada de semestre. E você sabe que às vezes já aconteceu da virada do semestre ser mais forte para nós do que a virada do ano? Foi assim, o ano passado que nós recebemos aqui o apóstolo Oscar Zamudio, como foi marcante para nós aquele tempo. E eu creio que Deus tem marcado tempos sobre a nossa vida. Nós acabamos de virar uma estação. E nós estamos no início deste novo tempo dos próximos 10 anos. Né? Então eu tenho certeza que essa noite será uma noite especial, não por alguém estar ministrando ou falando, mas por aquilo que Deus tem a derramar sobre a nossa vida nesta noite. Amém? Queria fazer uma oração aí no seu lugar mesmo. Queria cumprimentar o pessoal que nos acompanha através da TV Rica. Sei que a Gabi, minha cunhada, está lá nos acompanhando, está gripada, Nancy, e tantas outras pessoas, Cristiane, Denise, né, a Zê, tantas pessoas, que Deus possa estar te abençoando e essa palavra possa chegar com vida até você, amém? E quem não me conhece, esqueci de me apresentar, eu sou a apóstola Leila, né, para quem está vindo pela primeira vez, amém? Vamos, enfim, orar, né, a gente fala tantas coisas, feche os teus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, te adorar, Pai amado, nesta noite. Pai amado, não como uma noite qualquer, mas como um tempo especial. Assim como qualquer tempo na tua presença, qualquer tempo desfrutando do Senhor é especial, assim como a nossa vida tem sido especial, as estações têm sido especiais na nossa vida. O nosso coração se enche de alegria e de gratidão ao Senhor nesta noite por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas mais ainda pela maneira como o Senhor tem se revelado a nós dia após dia. Pai amado, que essa palavra possa se tornar vida em nós, que possa ser uma semente que venha frutificar, venha produzir frutos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E me dê sabedoria, Pai, para impartir aquilo que o Senhor falou no meu espírito nesta noite. Amém. Amém? Como eu disse, nós estamos num culto de virada de semestre. E quantas coisas nós já pudemos viver nesses primeiros 6 meses. Quantas coisas especiais, aonde Deus proveu, abriu portas de emprego, aonde pessoas receberam seus netos, nascendo crianças, seus filhos, né? Presentes que Deus nos dá, novas oportunidades, tempo de experimentar uma nova vida no Senhor. Quantas promessas liberadas sobre nós nesses primeiros 6 meses. Se você parar para pensar tudo que Deus já produziu neste tempo, quantas coisas, tesouros internos, tesouros espirituais, riquezas eternas derramadas sobre nós, que sobrepõem a qualquer tipo de situação externa que nós temos vivido. Todo tempo na presença de Deus é especial. Todo dia na presença do Senhor é especial. Principalmente porque nós entendemos que hoje a presença de Deus não é um lugar onde nós entramos, mas principalmente porque nós entendemos que nós somos habitação e morada eterna do Senhor. Talvez essa seja a nossa maior riqueza, entender isso sobre as nossas vidas. E que tremendo você poder ver um tempo cheio de expectativa, cheio de esperança, de alegria, por ouvir e ver aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Eu não sei você, mas o meu coração se enche de alegria e de esperança por tudo aquilo que nós temos ouvido do Senhor. E esses dias eu ouvi um versículo, não tem nada a ver com a palavra, mas é um versículo que a gente já ouviu muito, que a esperança adiada enfraquece os ossos. Mas isso não quer dizer que é quando você passa muito tempo esperando algo, mas é quando você adia viver a esperança. Isso apodrece os ossos. A esperança tardia, o que é isso? Quando eu demoro a ter esperança, apodrece os meus ossos. Porque a esperança é algo que nos gera vida em nós. Amém? A Bíblia nos fala a respeito de esperança.
E o meu coração se enche de esperança por aquilo que eu tenho ouvido da parte do Senhor e por aquilo que eu tenho visto e experimentado dele. Nós ouvimos nesses dias, por exemplo, que o jump nos leva a lugares mais altos. Como a profeta Norma ministrou, que o jump, ela até falava muito da parede, né? Quando você chega em um lugar onde não tem mais saída, você salta para um novo nível. E quando nós chegamos, que parece que é o fim, ela repetia por várias vezes: jump, salte, que isso nos levaria a lugares mais altos. E o que seria lugares mais altos para nós? Será que lugares mais altos seria lugar de uma autopromoção? Seria um lugar de maior prosperidade sobre nós? O que é lugares mais altos para você, aonde o Senhor está nos levando? Lugares mais altos é você buscar os pensamentos de Deus. Porque o que a palavra diz em Isaías? E eu queria que você prestasse muita atenção. Isaías capítulo 55, versículo 9. Não sei se tem alguém na multimídia que possa, não sei como está hoje, colocar o versículo. Se não, abre aí onde você está. Isaías capítulo 55, versículo 9 diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E quantas vezes nós queremos entender os pensamentos de Deus baseado nos nossos pensamentos? Quantas vezes nós tentamos entender Deus baseado nos nossos pensamentos? Eu tento entender Deus por aquilo que eu conheço. Eu tento entender um Deus que é eterno na minha limitação. Quantas vezes nós tentamos entender os pensamentos de Deus que são mais altos do que os nossos no nosso pensamento? Queremos entender os processos de Deus na nossa maneira de pensar. Tentamos projetar tudo de acordo com os nossos pensamentos. E enquanto nós não entendemos a nossa realidade hoje, o pacto aonde nós estamos inseridos, sempre haverá os pensamentos de Deus e os meus pensamentos. Mas o que a palavra nos diz neste pacto aonde nós estamos inseridos? Que eu tenho a mente de Cristo. Enquanto nós não entendermos isso, sempre haverá os meus pensamentos e os pensamentos de Deus. Quando você entende a revelação do pacto, ou da onde nós estamos, eu queria tentar usar uma maneira mais fácil de exemplificar. Quando você entende a realidade da sua vida hoje, não existe mais os pensamentos de Deus e os seus pensamentos, porque nós temos a mente de Cristo. E é isso que se manifesta na nossa vida. Às vezes a gente fala assim, os pensamentos de Deus, como se fosse algo que nós não conseguiríamos acessar, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. Mas nós entendemos que o Espírito que sonda as profundezas de Deus é o mesmo Espírito que habita em mim e me revela quais são os teus pensamentos. E ali Paulo termina falando, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Quando nós entendemos que nós vivemos essa realidade, não existe mais os meus pensamentos ou os pensamentos de Cristo. São os pensamentos dele que se manifestam em mim através da mente de Cristo. Porque hoje se trata de Cristo em nós. Fala para quem está do seu lado, Cristo em nós. E as circunstâncias da nossa vida são meios ou maneiras ou ferramentas disso ser formado nas nossas vidas. Então as circunstâncias da sua vida são apenas meios
ou formas de que Cristo seja gerado na sua vida. Amém? Quantos podem dizer isso? Amém pelas circunstâncias que eu tenho experimentado na minha vida, porque isso tem gerado Cristo em mim. E eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 6. E nós vamos ler 3 versículos sequenciais. O primeiro vai ser Romanos capítulo 6. E eu não coloquei o versículo. Quer ver? Romanos capítulo 6. Que diz assim, a partir do versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Aqui fala que nós somos batizados na morte de Cristo, que se nós morremos com ele nós ressuscitaremos. Esse ressuscitaremos não é depois que você morrer, isso já é uma realidade na nossa vida hoje. Nós já fomos sepultados com Cristo. Quando nós vamos à cruz e reconhecemos isso sobre as nossas vidas, esse processo já se dá na nossa vida. Nós morremos com ele e ressuscitamos em novidade de vida. Colossenses capítulo 3. Vai para o final aí, caminha mais um pouquinho para frente. E eu não coloquei versículo em absoluto. Ah, não, coloquei. Versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Que diz assim. Portanto, se vocês quiserem acompanhar, está escrito ali também. Eu acho que é mais fácil do que... Portanto, se já ressuscitastes com Cristo... Ele está falando que nós iremos ressuscitar? Não, ele está falando, pois, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestareis com Ele em glória. Versículo 5, nós vamos ler só o primeiro trecho que diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Amém? Guarda isso. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Repete comigo, natureza. Amém. E agora nós vamos para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aqui ele fala, para que fiqueis participantes do quê? Da natureza divina. Repita comigo, natureza. E esses dias, quando o Abel estava aqui, no domingo mais precisamente, quando ele ministrou, ele soltou algo assim, que abriu os meus olhos. Ele falou assim, a cruz não foi uma questão de pecado, porque Jesus perdoava os pecados antes da cruz. A cruz não foi uma questão de cura, porque Jesus curava antes da cruz. Mas a morte dele na cruz deu acesso a todos desfrutarem da salvação, a desfrutar da cura. Mas mais do que isso, a cruz foi uma questão de natureza.
para que você morresse para uma natureza terrena e fosse participante de uma natureza divina. Essa é a nossa realidade hoje. Hoje nós somos participantes de uma natureza divina, porque a natureza de Cristo habita em nós. Tá claro isso? Então a nossa questão na cruz não é só uma questão para que nós fôssemos salvos, ou para que nós pudéssemos sim declarar sobre a cura, sobre a enfermidade, para que nós pudéssemos desfrutar disso tudo que foi conquistado na cruz, mas acima de tudo, de experimentar uma nova natureza, de sairmos de uma natureza carnal, terrena, para experimentar em nós a natureza de Cristo. Isso é o que nós experimentamos na cruz. Isso é o que nós desfrutamos hoje, experimentar o que é Cristo em nós. E eu quero ser bem clara e bem fácil de se entender, porque hoje não se trata mais da sua vida. Hoje não se trata mais daquilo que você fez, daquilo que você pode fazer, ou quão bom você é, ou quão terrível é o seu passado. Nada disso mais hoje importa quando se está em Cristo e vive essa realidade. Paulo ele diz assim: quando aprove a Deus que desde o mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, não consultei carne nem sangue. É experimentar Cristo se revelar em você. Não somente através de você, mas é Ele se revelar em você. Nós lemos em Colossenses aqui ele falando quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Hoje, Cristo é a nossa própria vida. Ele escolheu se revelar em nós. E quando nós temos essa revelação, não pelo nosso entendimento, mas por uma revelação no Espírito, por um processo que se dá por graça nas nossas vidas, não há nada e não há como você querer esconder este processo. Não há como você falar assim: Cristo se tornou a minha própria vida, e querer ficar, como a Bíblia diz, né? Não se acende uma lâmpada para se colocar embaixo da cama. Não tem como quando você experimenta isso na sua vida. Paulo fala aqui: quando isso aconteceu, não consultei carne nem sangue. Porque você experimentar Cristo, ser a sua própria vida, é algo que muda completamente a sua maneira de pensar, muda completamente a sua maneira de ver as circunstâncias da sua vida. Não tem como você querer continuar da mesma maneira. E os processos externos da nossa vida participam desta transformação. Os processos que você passa na sua vida, os processos externos, as circunstâncias, participam dessa transformação. E nós vamos chegar a um ponto que o que eu quero falar para você é que todos os processos que você tem passado na sua vida são motivos de gratidão ao Senhor. Amém? Mas nós vamos chegar lá. Os processos externos participam dessa transformação. É mais do que você tirar boas lições. Você já conversou com pessoas que falam assim: depois que eu passei por isso, nunca mais fui a mesma pessoa? Não é disso que nós estamos falando. Não se trata de você sair melhor de um processo. Não se trata de você ter um pensamento transformado por um processo. Aqui nós estamos falando de processos que levam Cristo a ser a nossa própria vida. Nós não estamos falando nada aqui de autoajuda. Longe de nós isso. É você ter a sua natureza transformada. E quando nós começamos a ver com a mente de Cristo, isso nos preserva em meio às circunstâncias. Quando você consegue entender que esses processos têm gerado Cristo na sua vida, isso te preserva em meio às circunstâncias. Pois nós não pensamos mais com o nosso pensamento carnal, mas nós pensamos com a mente de Cristo. É você saber que Deus está produzindo algo na sua vida em meio a processos doloridos. Sim. Em meio a processos difíceis. Sim.
Mas algo mais precioso está sendo gerado na sua vida. Amém? São pensamentos mais altos. Nós lemos em Colossenses, pensar nas coisas que são do alto. E esses dias, como eu disse para você, tem uma palavra que tem andado no meu coração: gratidão. Gratidão ao Senhor. Um coração grato por aquilo que Deus tem feito. Fala comigo, gratidão. Por ter entendido esse processo na minha vida. Gratidão por entender que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Que todas as coisas estão cooperando para este processo na minha vida. E tem um versículo que nós falamos sempre assim, ó. Está escrito lá em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. E eu te pergunto, qual é o propósito de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Nós aprendemos esses dias que o propósito de Deus é dar-se a conhecer através do Filho, transmitida na igreja, de modo de que ele seja tudo em todos. Então todas as coisas cooperam para o meu bem segundo o seu propósito. E qual é o propósito do Senhor se não dar-se a conhecer através da minha vida? E para que ele se dê a conhecer na minha vida, uma natureza carnal precisa morrer, para que eu seja participante da natureza divina. Então todos os processos que você tem vivido na sua vida é para gerar no seu coração gratidão, porque o Senhor está se dando a conhecer através da sua vida, até de que ele seja tudo em todos. Amém? Quantos podem agradecer ao Senhor pelos processos que tem atravessado na sua vida? Amém? Então eu compreendo que as coisas boas e as coisas não tão boas aos meus olhos estão contribuindo a esse processo de Deus se dar a conhecer. Amém? O propósito de Deus é se dar a conhecer. Tudo cooperando para que Deus se dê a conhecer através de Cristo que habita em mim. E isso sim preserva a minha mente, como a Bíblia diz, né? E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Quando você entende isso, você consegue ser guardado, ser preservado no meio dos processos. Porque você consegue ver que no meio dos processos, Deus está se dando a conhecer. É você experimentar de um Deus palpável na sua vida. É você experimentar de um Deus que é fiel. É você experimentar de um Deus que é provedor, de um Deus que é protetor, de um Deus que nos renova. Isso é Deus se dando a conhecer na sua vida. Amém? E eu estou falando isso porque eu sei que nós estamos no meio do ano. E como eu disse, muitas coisas já aconteceram nesses primeiros 6 meses. E muitas de nós, podemos falar todas de nós, estamos atravessando os desafios na nossa vida. Todas nós estamos lutando em algo na nossa vida. Todas nós estamos passando por um processo de Deus. Mas eu quero nessa noite te encorajar. Eu quero nessa noite mostrar que tudo isso está sendo para que Deus se dê a conhecer na sua vida. Amém? Tudo isso é para que haja uma mudança de natureza. Para que não se trate mais da Eliana, mas que se trate de Cristo na vida dela, na vida da Ju, da Ana, da Lu, de tantas mulheres que estão aqui. Eu não sei qual é a dimensão dos seus processos. Não sei o tempo que você está no seu processo. Mas mantenha sempre uma palavra de gratidão ao Senhor. Tenha sempre na sua boca palavras de gratidão a Deus. Tenha sempre um coração grato a apresentar a Ele. Deixe Ele se revelar a você no meio do processo. E isso é muito particular e pessoal.
Eu poderia chegar aqui e compartilhar daquilo que nós vivemos, assim como já fizemos algumas coisas. Mas nada vai substituir você experimentar, comer de Cristo, como a palavra nos diz. Essa é a minha experiência. Essa é a minha história com Deus. Mas Ele tem construído algo particular na sua vida, que tem sido a sua experiência com Ele. A maneira como Ele tem se revelado a você, a maneira como Ele tem cuidado e provido sobre a sua vida todos os dias. E quando eu preparava a palavra, eu ouvi apenas uma frase do Senhor me falar: eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu não sei como você olha os processos na sua vida, mas Deus está fazendo. Deus está cuidando. Ele não é um pai que nos ignora. Ele não é um pai que vê você passando por processos na sua vida e ignora aquilo que você tem passado, sentido. Ele falou: eu estou fazendo. Eu não sei o que é, mas Ele está fazendo algo na sua vida. A sua vida não está estagnada. Porque uma das coisas que a gente sente no processo é que nós estamos parados. Parece que as coisas não estão caminhando, né? Parece que as coisas estão sempre do mesmo jeito. E Deus falou comigo hoje: eu estou fazendo. Amém? Que isso possa trazer conforto ao seu coração. Não tenha medo. Não é hora de recuar. Não é hora de voltar para trás. Esses dias, não sei se foi no culto passado, eu já falei com vocês, tem coisas que Deus fala comigo que eu gosto de repetir milhões de vezes. E a história dos amalequitas se tornou uma dessas na minha vida. Tenho várias e agora entrou mais uma, que é dos amalequitas. Se você quiser abrir comigo em 1 Samuel, capítulo 30. A partir do versículo 9, nós vamos ler dos 9 é ótimo, né? Nós vamos ler do 9, 1 Samuel 30, do 9 ao 12. Vocês estão me acompanhando? Amém? Pedi ao Senhor, eu queria ser tão fácil de ser compreendida hoje, sabe? 30, do 9 ao 12, que diz assim. Eu vou ler um pouquinho antes, no capítulo 30, que fala que quando Davi voltou com seus homens a Ziclag, e eles haviam queimado, né, os inimigos haviam queimado a cidade, tomado suas mulheres, tomado seus filhos. Versículo 4 diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que não houve neles mais força para chorar. E daí nós vamos lá para o versículo... Nós vamos ler no versículo 8. Diz assim: e consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo modo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens que estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi e deram-lhe pão e comeu e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhes o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Amém? E o Senhor me trouxe essa passagem de novo, porque foi uma situação que realmente mexeu com Davi, mexeram com seus homens, a ponto deles chorarem de perder as suas forças. Mas Davi consultou o Senhor e falou assim: vou perseguir essa tropa? E o Senhor falou: vai e persegue, porque tudo libertarás. E Davi foi. Só que no meio do processo de perseguição, 200 se colocaram cansados e permaneceram e não avançaram no meio, não avançaram em perseguir aquela tropa, pararam ali onde eles estavam. E o Senhor começou a falar comigo: não é tempo de parar, não é tempo de recuar.
O Senhor já liberou palavras dele sobre as nossas vidas. Deus já falou conosco que é tempo de saltar. Ele já falou para nós que é tempo de nós semearmos nos nossos próximos 10 anos. Deus já falou sobre uma terra de adoradores. Deus já falou sobre uma torre de transmissão. Deus já falou neste lugar sobre uma fábrica de milionários. As palavras já foram liberadas sobre nós. Só que às vezes nós paramos no meio do caminho porque estamos cansados. Mas nessa noite eu quero ser como esse homem que veio e trouxe figo, e trouxe água, e trouxe de novo ânimo para que você possa continuar daqui para frente. Amém? Nós vamos perseguir e vamos tomar tudo aquilo que é nosso. Nós vamos viver todas as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero nessa noite ser essa pessoa que te traz ânimo, que te traz esperança, que te traz alegria e falar: não para no meio do caminho, não desiste agora. Amém? É tempo de nós sermos fortalecidas e irmos para cima, porque as promessas de Deus já estão em nós. Já está em nós. Tudo aquilo que nós precisamos já habita em você. Amém? E eu quero abrir os teus olhos nesta noite, para que você continue, para que você persevere. Não pare aonde você está. Não pare. Há lugares mais altos. Há lugares em Deus. Às vezes eu gosto de falar lugares altos e lugares profundos. Às vezes eu me pergunto, decida, ou você quer alto ou você quer profundo. Mas todo mundo entende que tudo se trata em mergulhar em Cristo, amém? A gente se entende aqui, amém? Nós mulheres somos assim. Falamos coisas diferentes querendo dizer a mesma coisa. Amém? Eles ficaram para trás porque estavam cansados e abatidos. Tome hoje uma decisão de continuar. Porque Deus sempre nos alimenta no meio do processo. Sempre nos fortalece no meio do caminho. Que delícia andar em corpo, onde nós podemos nos alimentar. Quantas vezes no meio do processo a gente fala assim: ai, chorei tanto, estou cansada, que vontade de ficar aqui. Mas vem alguém e fala: não, vamos junto, vamos caminhar. Quantas de nós, às vezes, processos longos, né? Que se não fosse alguém nos alimentar, se não fosse alguém impartir algo sobre nós, como seria? O Senhor nos deu essa palavra jump, salto para o futuro, um salto para o futuro. É certo de que tudo alcançará e nós experimentaremos. A Bíblia fala lá, né, de comer de Cristo, é você experimentar, você comer dele. De experimentar de um Deus, como eu disse, palpável na nossa vida. Não tenha medo no meio do caminho. Não tenha medo do que será o dia de amanhã. Não fique com medo de como as coisas irão desenrolar. Simplesmente avance. Não pare aonde você está. Não deixe essa palavra passar, essa oportunidade desse processo que você está passando na sua vida passar. Porque os processos passam. Nós cantamos, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo na nossa vida tem um princípio e um fim. Não perca a oportunidade de experimentar dele no meio do processo onde você está. E eu falo no meio, mas você já está chegando até no final. Mas experimente dele no processo. Amém? Desfrute dele no processo. Saiba se adaptar às estações da sua vida. E hoje eu estava lendo algumas coisas, e uma das características que hoje mais se procura no mercado é a tal da resiliência, que virou uma palavra, né? Todo mundo fala resiliente, resiliência e resiliência. Cada hora aparece uma palavra nova. E eu estava pensando sobre resiliência e fui procurar. Olha o que é resiliência. É a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Traz soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Para mim aqui, porque ou eu vou molhar o microfone na hora que eu abrir, vou... Resiliência, capacidade de suportar pressão, capacidade de enfrentar
desafios. E isso só é possível em Cristo. Você saber encontrar estratégias para enfrentar e superar adversidades, resistir à pressão, só é possível em Cristo, quando você experimenta dele. Saiba se posicionar na estação onde você está. Saiba se posicionar. As pessoas precisam ver isso na sua vida. As pessoas precisam ver que é possível. As pessoas precisam ver que tem jeito. É necessário levantar modelos para este tempo, onde as pessoas possam olhar e aprender. Como é gostoso você olhar e ter alguém e falar assim: eu quero aprender dessa pessoa, porque ela já passou por isso, ela já soube como se portar, ela já soube o que fazer, e você poder sentar e aprender e alguém te apontar um caminho e uma direção. É tempo de nós nos levantarmos dessa maneira, não porque nós somos isso ou porque nós somos aquilo, mas é porque a vida de Cristo se manifesta em nós. Pessoas bem-sucedidas, o mundo está cheio. Pessoas prósperas, o mundo está lotado disso. Pessoas que têm uma vida redonda, né? Aquelas pessoas que a vida inteira, uma vidinha certinha, está cheio disso. Agora, pessoas que saibam suportar pressão no meio do processo e falar: eu mantenho a minha paz no meio do processo, a alegria, eu me mantive fiel, eu me mantive intacta, não negociei os meus valores debaixo de grande pressão. Daí a história muda. Por isso é necessário, como igreja, nós nos levantarmos para manifestar a Cristo debaixo de grande pressão. Quantos estão debaixo de grande pressão? Levante sua mão. Manifestar a Cristo quando as coisas não estão tão bem. Manifestar a Cristo quando o seu casamento não vai tão bem assim. Quando os seus negócios não vão tão bem. Quando você é capaz de suportar essa pressão e permanecer intacto. Aí a conversa é outra. Aí ou é Cristo em nós, ou é Cristo em nós. Amém? Mas pessoas que manifestem a Cristo, que sejam capazes de suportar a pressão e manter a fé, e manter a paz, e manter a esperança, e manter a alegria, e conseguir dormir bem. Amém? Gratidão, essa é a palavra para este tempo. Porque nós daremos de comer a muitos. Nós daremos de comer a muitos. E eu queria compartilhar com vocês uma outra passagem em Juízes, capítulo 14. Quem já ouviu a expressão matar um leão por dia? Quem já ouviu essa expressão? Né? Nossa, eu tenho matado um leão por dia. Abre comigo em Juízes, capítulo 14. Quantos têm experimentado matar um leão por dia? Hã? Que diz a respeito de Sansão. Capítulo 14, versículos 5 ao 9. Que diz assim: Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina. Chegando às vinhas de Tímina, de repente um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem cá para nós, né? Como quem rasga um cabrito. Quem de nós rasgaria um cabrito nessa facilidade? Mas tá bom. É só as coisas. Mas nem seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e ela lhe agradou muito. Depois de alguns dias, quando voltou para a tomar, apartou-se do caminho a ver o corpo do leão morto, e neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele.
Tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Então Sansão estava indo com a sua mãe e seu pai, a Tímina. No meio do caminho, um leão o encontrou e ele matou o leão. E depois de alguns dias, quando ele voltou ao caminho, ele tirou o mel do leão e deu de comer a seus pais. E o que me chama a atenção? Porque ele estava com os pais, mas os seus pais não sabiam que ele havia enfrentado um leão. Ele não compartilhou com os seus pais aquilo que havia passado na sua vida. Mas quando ele colheu o fruto do que aquela situação gerou, ele deu de comer o fruto, que foi o mel. E às vezes na nossa vida, eu fico olhando, às vezes a gente quer dar dos outros de comer do processo, que são processos difíceis. Às vezes queremos dar amargura por um processo onde nós não liberamos perdão. Às vezes nós queremos dar de comer aos outros egoísmo numa situação, por uma situação que aconteceu, mas ele deu de comer a seus pais o fruto do que ele teve, daquilo que ele venceu aos seus pais. E eu vou explicar e você vai entender um pouco melhor, porque eu sei que ficou meio confuso. Às vezes nós somos murmuradores. Nós falamos assim: cara, meu dia está tão difícil. Eu tenho passado por um processo dolorido. Eu estou assim, e eu estou aquilo. E a gente só compartilha do matar o leão por dia. A gente só compartilha as lutas. Mas Sansão diz aqui que ele não contou aos seus pais aquilo que ele estava passando. Porém, o mel que foi fruto daquela situação, ele compartilhou. Assim como existem processos na nossa vida que Deus nos leva e nós vencemos, produz cura, produz esperança, produz fé, e nós impartimos sobre as pessoas os frutos. Amém? Ficou claro o que eu quis dizer? Tem pessoas que só falam daquilo que está acontecendo. São pessoas que são extremamente naturais na sua visão. Conseguem ver tudo de ruim. Só vê uma perspectiva negativa de tudo. De lutar o leão, eu enfrentei o leão, eu venci essa situação, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu lutei dessa maneira, eu lutei daquele jeito. Enquanto que Deus quer nos levar a impartir, não o processo, mas impartir o fruto que o processo produz na nossa vida. Que é o mel que ele achou naquela situação que ele havia vencido. Amém? Eu vou trazer uma outra explicação para isso. Vou trazer um outro contexto. E você vai entender. Ai, minha garganta. E o que eu acho mais lindo em Juízes, se você continuar vendo, nesse mesmo versículo 14, depois Sansão ele faz uma charada, vamos dizer assim, um enigma, né, conforme a palavra diz. E ele usou uma expressão assim: do forte saiu doçura. E quando eu li isso, do forte saiu doçura, entrou tanto no meu coração, porque o que eu tenho visto são mulheres extremamente fortes. Mulheres que de fato têm vencido um leão por dia na sua vida. Mas a força e a doçura caminham juntas aqui. Nós não somos mulheres carrancudas. Nós não somos mulheres amargas. Nós não somos mulheres pessimistas. Mas nós somos mulheres fortes e doces. Porque é aquilo que eu estou querendo achar um nome, não sei se luta. Aquilo que os processos, as circunstâncias produzem na nossa vida. Que você precisa de força para vencer. Que você precisa de garra para vencer. Produz doçura. As pessoas colherão doçura da sua vida. E não uma mulher de palavra pesada. E não uma mulher que seja amarga de conversar. Eu fico imaginando Noemi, quando ela falou assim: não me chamo mais Noemi, me chamo Mara, porque estou amargurada. Foi um processo que produziu amargura na vida dela.
Mas o que nós lemos aqui produziu mel, forte e doce. Forte saiu doçura. Nós mulheres somos doces. Nós mulheres não somos manipuladoras. Nós não usamos a doçura para manipular. Mas nós somos doces porque nós temos experimentado de um Deus que cuida, que nos guarda, que nos protege em meios a dias difíceis. Deus nos dá a habilidade para derrotar um leão. Amém? Quantas mulheres doces nós temos aqui? Cadê a mulherada doce? Gente, nós somos doces, como um mel. E eu creio que este é o tempo que nós daremos de comer a outros. Nós daremos de comer a outros. Nós fortaleceremos a outros. Nós traremos esperança a outros. Não é mais tempo de nós ficarmos falando dos desafios. E eu só quero trazer um parênteses aqui, porque eu não estou falando de você sentar diante de quem te discipula, de você conversar com quem está próximo de você e você compartilhar os seus desafios. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa murmuradora, que é onde encontra, só fala das dificuldades que tem enfrentado na vida. Eu não estou falando aqui de você não expor o seu coração diante do seu líder, diante da sua paternidade. Eu estou falando aqui de pessoas que só sabem falar de coisas ruins, de coisas amargas, de coisas difíceis, de desafios. Não se acha a palavra de esperança na sua boca. É disso que eu estou falando, amém? E esses dias o apóstolo Hélio, ele estava na oração de manhã e ele estava falando, de que adianta nós temos uma ótima estrutura se nós não manifestarmos a Cristo ressuscitado? De que adianta nós temos uma igreja deste tamanho, com uma estrutura que nós temos, com tantos ministros que nós temos, discipuladores 1 a 1, departamentos? De que adianta se Cristo não for achado em nós? De que adianta se nós não impartirmos Cristo sobre a vida dos outros? De que adianta nós termos tudo isso se você não der de comer a alguém dos seus frutos? Amém? E eu quero só seguir aqui para eu não perder. Do forte saiu doçura. Damos de comer a outros. E quando você está inserido na videira que é Cristo, os seus frutos falarão de Cristo. Os meus frutos não vão falar do meu passado. Porque se eu tive uma natureza transformada e fui enxertado na videira que é Cristo, tudo que eu manifestar na minha vida vai ser Cristo. Então o que eu vou dar à pessoa comer? De Cristo. E se eu dou de comer de Cristo na minha vida, e se Cristo passa a ser a minha própria vida, algumas coisas têm que estar presentes. Se Cristo habita em mim, a honra é algo presente na minha vida. Se Cristo se tornou a minha própria vida, o servir é evidente na minha vida. Se Cristo é a minha própria vida, a paz é algo que habita em mim. Porque Ele é a própria paz. A Bíblia diz, Cristo é a nossa paz. Então, se eu estou entendendo ao lugar onde eu estou, a minha realidade no Espírito, e Cristo se manifesta em mim, os frutos que eu dou a comer a outros, é Cristo. É da presença de Cristo que habita em mim, impartido sobre a vida de outros. Está ficando claro? Amém? Amém. Tudo que nós frutificamos é Cristo. Nós não apresentamos frutos de comiseração, frutos de coitadinha. Ai, eu estou passando uma situação tão difícil na minha vida. Ai, ora por mim. Orar por você não tem problema nenhum, fazemos na maior alegria e entendemos que somos chamados a servir, a fazer isso. Mas nós repreendemos nesta noite todo espírito de comiseração, todo espírito de coitadinha. Você não é coitadinha, o Rei dos Reis habita em você. Ele te fez rei e sacerdote. Ele te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você não é coitadinha, os processos simplesmente estão te levando
a viver o propósito de Deus, que é dar-se a conhecer em você. Amém? Amém, igreja? Assim como Esther. E aqui eu vou trazer um outro exemplo para você entender quando eu falei a respeito disso. A Esther, gente, quem estava na ela? Quem estava na ela? Só eu achei muito engraçado o Juan falando, Esther. Só eu, ninguém achou engraçado. Quando ele falou, eu me identifiquei tanto. E nós vamos falar de Esther, a rainha Esther, as rainhas. Mas sabe o que eu acho lindo em Esther? Eu não sei se todos conhecem, mas Esther se apresentou diante do rei num concurso de beleza, depois de passar lá por todo o tratamento. E o seu primo, Mordecai, ele deu uma orientação a Esther. E falou assim, Esther, você vai se apresentar diante do rei, mas não fala a sua origem, não fala a sua parentela. Não fale nada para o rei. E diz que o rei se apaixonou. Diz a Bíblia que o rei amou a Esther mais do que qualquer outra mulher. E Esther, ela não chegou diante do rei e falou assim, rei, me escolha. Você não sabe a minha história difícil. Rei, olha para mim. O meu povo é escravo. Rei, olha para mim, eu não tenho pai. Ela não compartilhou com o rei os processos da sua vida. Ela só expôs diante do rei os seus processos para na vida do seu povo. Ou melhor, para produzir libertação na vida do seu povo. Daí sim, ela sentou diante. Vocês não precisam abrir, mas está lá em Esther. Aqui quando fala... Quer ver? Quero achar para vocês aonde está. Foi quando ela sentou diante do rei, no capítulo 7, ela falou assim, ó. Então respondeu a rainha Esther, ó rei, se achei favor aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se a minha vida como a minha petição, e o meu povo como rogo. Daí ela falou, pois somos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por serva nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o adversário não poderia ter recompensado a perda do rei. E daí desenrola toda a história. Ela não chegou diante do rei chorando os seus processos e as suas pitangas, não. Ela falou, rei, olha para mim, eu não tenho nem pai nem mãe. Olha para mim, fui criado pelo meu primo, o meu povo levado como escravo cativo. O rei nem percebeu qual era o seu povo. Nem percebeu. Ela só chegou para o rei e falou, rei, a minha história é essa, em favor do seu povo. E a nossa vida tem que ser assim. A gente compartilha os processos, a gente fala das coisas quando for para produzir cura na vida de alguém. Não para se lamentar. Não para se lamentar. Não para se fazer de coitadinha. Não para olhar para você e falar assim, como é sofrida essa mulher. Não, porque aquilo que eu produzo na minha vida darei de comer a muitos. E o que sai da minha vida nos processos, nos dias difíceis, assim como em Sansão, que de um leão tirou mel. Amém? Isso nos faz ficar doces, porque experimentamos da natureza de Cristo em nós. Participantes da natureza divina. Nós precisamos sair do egoísmo. Porque sabe o que nós queremos quando nós fazemos assim? Olha para mim, eu estou passando isso. Nós queremos que as pessoas tenham dó de nós e fiquem ali em cima nos paparicando. Egoísmo da nossa parte. Querer toda a atenção voltada para nós. Eu não estou falando isso, nem diminuindo, nem menosprezando os seus processos. Porque sei que são coisas doloridas, muitas vezes, de se viver. Mas são processos que têm nos levado a ficarmos com a natureza de Cristo, participantes da sua natureza. E no meio do processo, nós produzimos frutos sobre a vida de outros. No meio do processo, nós damos mel de comer a outros. Quantas vezes, hein, Li? Nós duas compartilhando mel com a outra, não é? No meio dos processos. Quantas vezes, sentando juntas
E uma compartilhando o que Deus tem feito, mesmo em dias difíceis. Babi, compartilhando hoje. A gente precisa ter um coração grato diante de Deus. A gente precisa ampliar a nossa visão, não para tentar acessar a mente de Deus no nosso natural, mas deixar que a mente de Cristo se torne a nossa mente. Amém? E tem um versículo que eu gostaria de compartilhar para encerrar, que está em Provérbios 27, 7. O versículo por si só já fala, que diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Vamos ler de novo? A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Eu achei tremendo quando eu li esse versículo. Porque às vezes a gente está tão farto de tudo que Deus tem provido na nossa vida, que Deus nos fala, entrega para nós uma promessa de 10 anos, de um salto para o futuro, e a gente pega e pisa. Então assim, pouco me importa 10 anos. Eu quero é que Deus resolva a minha vida. Pouco me importa se Deus tem falado de terra de adoradores. Pouco me importa o que Deus tem falado neste lugar, porque estamos tão saciados que a gente despreza aquilo que tem saído da boca do Senhor. Daquilo que Deus tem falado neste lugar sobre a sua vida. Quando Deus fala neste lugar, Ele não está falando a respeito de um ministério, Ele está falando de você. Só que nós estamos tão fartos da nossa alma, nós estamos tão fartos das nossas coisas, nós estamos tão saciados de promessas e de palavras de Deus sobre nós, que tudo o que sai a gente fala assim, vou pisar, minha coordenação é ótima, né? Mas pisar no mel. Estou pisando no mel, pouco me importa, o que eu quero é a minha alma saciada, o que eu quero é o meu bolso cheio, o que eu quero é a minha família resolvida, o que eu quero são as minhas emoções curadas, o que eu quero é o meu filho restaurado, e pouco me importa o mel que sai neste lugar, que nós aprendemos esses dias com o Luiz, do mel e leite que estão na sua boca, falando de palavras proféticas. A nossa alma está tão saciada, são tantas as coisas que Deus tem falado, que às vezes eu me canso. Mas ao sedento, até o amargo é doce. Aquele que tem sede e fome da presença de Deus, os processos são doces na sua vida. Porque Ele se dá a conhecer, porque você tem a oportunidade de comer dEle, você tem a oportunidade de compartilhar da sua natureza. E até os processos mais amargos se tornam doce sobre a sua vida. Amém? Nós precisamos arrancar de nós esse egoísmo, de querer as coisas tudo para nós. É tempo de nós abrirmos os nossos olhos e começarmos a compartilhar dos frutos que os processos têm produzido em nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu ouvi do Senhor, eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Acalma o teu coração. Deus está se dando a conhecer através das circunstâncias da sua vida. E antes que Ele se dê a conhecer em você, Ele vai se dar a conhecer a você. Esse é o propósito eterno de Deus, que Ele se torne conhecido, até que Ele seja tudo em todos. Nós precisamos deixar de sermos mulheres amargas, mulheres carrancudas, mulheres que têm sempre uma palavra dura de acusação, uma palavra de julgamento, uma palavra de crítica. Às vezes a gente vai compartilhar uma palavra e fala assim, já sei isso, já ouvi tantas vezes isso,
Hein, Sibeli? Nos processos não vão produzindo doçura em nós? Não é? Vai mudando a nossa maneira de ver. Vai mudando a nossa maneira de se relacionar. Não tem como você ter Cristo na sua vida e ser uma pessoa amarga. Porque a Bíblia diz, considerai o outro superior a você mesmo. Não tem como você olhar alguém que é superior a você, que você reconhece o valor, e você ser amargo com essa pessoa. E você ser grosso com essa pessoa, ser grossa. É Cristo em nós. A cruz é um processo de transformação de natureza. Amém? Queria chamar o pessoal da adoração aqui.